Essa semana, os noticiários mundo afora foram tomados pela notícia de que a França proibiu o uso das abaias, que são as túnicas próprias das mulheres muçulmanas, nos espaços públicos franceses. A proibição se dá pelo fato da vestimenta ir contra a laicidade do Estado francês. O ministro da Educação teria dito que quando um aluno entra na sala de aula, não se deve poder identificar a sua religião ao olhar para ele. Embora o princípio do Estado laico tenha sido um grande ganho de todas as lutas políticas que a gente viu na história do Ocidente, esse caso específico não pode ser lido como um caso de intolerância. Em 2011, as mulheres também foram proibidas de usarem burca ou niqab nos espaços públicos franceses. Eram 3 os principais argumentos: o velho conhecido do Estado laico, a segurança pública, afinal, algum terrorista poderia se vestir de burca e cometer algum atentado. Mas, por fim, o argumento que mais chama atenção é a preservação da liberdade e do direito das mulheres. Afinal, na visão do Estado francês, essas mulheres seriam oprimidas por usar esse vestuário. A questão é, ninguém perguntou para elas se é assim que elas se sentiam. Para a gente pensar mais uma nuance dessa história, quando a França proíbe que as mulheres frequentem escolas públicas usando adornos da sua própria religião, o que a França está fazendo é criar uma lei que proíbe que essas mulheres tenham acesso a uma garantia legal, a uma outra lei. Há um certo colapso entre essa lei que, em nome do Estado laico, proíbe qualquer indumentária religiosa e, de outro lado, quando essas mulheres usam essa vestimenta, elas são proibidas de frequentar a escola, que também é um direito legal. Essa capacidade de analisar uma situação por diferentes vieses de maneira interdisciplinar e crítica vai ao encontro das habilidades requeridas pelos maiores vestibulares, como é o caso do vestibular da USP. Essas 3 habilidades que você está vendo aí foram tiradas do manual do candidato. Construir e exercitar a capacidade de problematização, promover a capacidade de tematizar e criticar de modo rigoroso conceitos, proposições e argumentos. Ter uma competência de leitura filosófica, mas não só de textos filosóficos, de textos de outras naturezas, são também habilidades que você precisa ter caso queira fazer essa prova. Mas, Jéssica, eu não vou fazer USP. O vestibular do INSPER requer as mesmas habilidades. A segunda fase do INSPER, então, avalia essas habilidades de problematização, de conceituação, de uma análise um pouco menos óbvia das questões contemporâneas ou a capacidade de mobilizar esse repertório em humanidades para responder à prova, não só na arguição oral e no debate, mas também de modo escrito na redação. Se você observar quais foram os temas das últimas redações do INSPER, no ano passado, por exemplo, a educação sexual como prevenção de estupro de criança e adolescente, responsabilidade da família ou da escola, requeria que o candidato ou a candidata não só repassasse argumentos prós e contra a educação sexual, mas que também fosse capaz de dar a sua própria opinião. A eletiva de aprofundamento em humanidades adota uma abordagem interdisciplinar entre filosofia, antropologia e sociologia para pensar questões contemporâneas que são centrais no nosso debate público hoje. Ao longo do ano, a gente vai trabalhar as relações entre ciência e poder, filosofia e direito, mais especificamente a filosofia do direito, e a constituição da cultura e das chamadas identidades, tanto pessoais quanto coletivas.